Oi, gente. Vamos iniciar agora. A primeira coisa que eu queria falar hoje é que a gente está numa comemoração esse ano, né? A gente está com uma comemoração muito linda nessa universidade. Os 25 anos do curso de arquitetura. Não é? Parabenizar a doutora Silvia, a doutora Lúcia, o Pierre, os professores e vocês alunos, né? Que estão aqui sempre formando, sendo informados, tendo uma comunicação melhor, sendo profissionais, se preparando para ser mais profissionais interessantes e muito celebridade na vida, porque tem muitos que têm que crescer ainda, mas vamos crescer, né? Então, essa coisa aqui está difícil de falar, mas o que eu vou fazer? Então vou tirar, vai. Mostrar a cara um pouquinho. Agora fica melhor, né? Então, gente, a gente vai começar essa palestra hoje. Hoje é o lançamento do meu livro. E esse livro tem a ver com uma trajetória muito legal, né? Eu, além de ter mais de 40 anos de formado, eu tenho 35, 36 anos por aí, já perdi a conta, de aulas, na questão de estar dando aula, estar na área acadêmica. E uma coisa que eu aprendi, assim, de que a gente acaba sendo picado, né, pela profissão, pelas coisas que a gente gosta, né? E isso faz muito bem. O importante da gente conviver com o pessoal da área, vivenciar a arquitetura o tempo todo, perceber a arquitetura do mundo, ter conhecimento, né? Ter crítica em cima do que acontece. Não é simplesmente aceitar porque está ali, mas a gente tem que criticar, tem que pensar, analisar. Nós, arquitetos, nós fomos formados, e vocês estão sendo formados, por uma coisa muito importante, que é a percepção, o olhar no espaço. Cuidar do espaço, lidar com o espaço. Então, desde um pequeno móvel até uma grande cidade, uma grande região, a gente está lidando com o espaço, em escalas diferentes, mas muito importantes para vocês entenderem que o arquiteto ele tem muitas possibilidades de trabalho e muitas especializações a serem desenvolvidas, né? Então isso é muito importante. Eu, por exemplo, eu comecei com a questão do paisagismo, né, das questões da arquitetura paisagística, muito em função de um professor que eu tive, os meus mestres, né, um mestre que foi o Benedito Abud. Ele foi meu mestre e eu segui e gostei muito da área dele. E aí foi muito interessante, foi muito importante para mim, né? Aí eu fiz um TFG no final, relacionado ao paisagismo, levei para o mestrado, né? E, de repente, eu fui convidado para dar aula, né? Eu fui convidado para dar aula porque eu já tinha uma bagagem profissional de paisagismo, com escritórios que eu trabalhei e com o meu escritório também, que eu trabalhei depois. Então, isso são elementos extremamente importantes para a gente crescer profissionalmente. É entender, é crescer, é questionar, é buscar cursos, é buscar especializações, né? Então, porque dá uma vontade muito grande de fazer muita coisa, né? No começo a gente quer fazer tudo. E aí, né, a gente vai direcionando para um canto, para outra coisa que a gente gosta mais, né? Eu acho que é importante vocês buscarem esses conhecimentos em geral, né? Então, como professor, né, eu acho que tem vários professores aqui, que, nossa, um agradecimento geral de vocês estarem por aqui, os amigos, os alunos, né? Meus colegas, minha irmã, meu cunhado, estão todos aqui. E
como professor, eu falo assim, eu comecei a desenvolver um projeto através das aulas que eu tive, né? E isso, os alunos foram trazendo tanto conhecimento, tanta coisa nova, sabe? Ex-alunos que até hoje me procuram. Eu tenho ex-alunos de 40, 50 anos, até mais, né? Que me procuram para tirar dúvidas, para mostrar trabalhos. Acabaram virando colegas no final, né? Isso é muito gostoso, então eu deixei marcas na vida dele. De alguma forma eu fico feliz por isso. Desse tempo de aula, eu deixei marcas importantes. Isso não tenho o que falar mais, porque são coisas muito bonitas, né, que a gente trabalha. E aí, nessa coisa toda, como surgiu o livro, né? Antes do livro, eu tinha todo esse material, esses materiais de seminários, de congressos, de palestras, de aulas, né? E tinha muita foto que eu tirava de lousa. E tem uma coisa da lousa que eu gosto muito, que é a lousa de giz. Isso aí, o povo fala, pô, você tem que aprender a ter aula, escrever com canetinha. Mas, ó, desenhar no giz é uma delícia, a melhor coisa que tem, né? É mais perfeito, eu acho muito mais gostoso, né? Isso eu fazia os desenhos em aula e eu tirava fotos, né? E fui tirando fotos e fui guardando. Então esse material todo, a gente foi começando a juntar. Em 2015, eu criei uma página no Facebook chamada Arquitetura Paisagística, né? Que era para os alunos, era uma troca que eu tinha assim, com os alunos, de material, de projetos, de ideias, de coisas que a gente pegava na internet, trazia, e era muito interessante. E hoje, esse grupo já está com mais de 28 mil pessoas, membros, né? E é assim, do Brasil, do exterior, tem muita gente, principalmente da língua portuguesa, Portugal, da África, tem espanhóis também, tem vários lugares. Então é muito interessante. Depois eu passo o link para vocês, que eu acho que é bem interessante. Quem quiser entender um pouquinho sobre arquitetura paisagística, tem bastante coisa ali, tá? Bom, aí a gente começou a trabalhar esse negócio, né, esse Facebook, que começou a dar muito resultado. E aí a gente pegou e falou assim, bom, vamos montar uma chamada apostila. Apostila indica idade avançada, né? Porque agora não é mais apostila. Agora é um material didático, né? Tem outros nomes. Mas vou lá, na minha época, falando apostila, né? Que a gente cria. E eu tentava montar, mexer e tal, e falei, vou juntar e fazer essa apostila e dar para os alunos, vou pôr no Facebook, fazer um PDF, sei lá o quê, né? E nessa, eu tenho uma irmã e um cunhado que são jornalistas, e já editaram vários livros, editaram várias coisas, fizeram vários, inclusive a minha irmã vai lançar o livro amanhã dela, só que não é de arquitetura, é de moda. E aí a gente, eles olharam o material e falaram, pô, mas você não tem aqui um material didático ou uma apostila, né? Você tem aqui um livro, né? E aí ficou na minha cabeça, falei, pô, imagina, um livro. Eu falei, você tem um livro, vai escrevendo, a gente vai organizando, vai te dando umas dicas, tal. Eles moram fora, então eu mandava. E na pandemia, foi um momento de parar, de se olhar um pouquinho, olhar para a nossa vida, olhar para os nossos momentos, como todo mundo teve, né? E foi um momento de escrever, né? Então, escrever, desenhar, aproveitei os desenhos que eu tinha nos quadros, e eu comecei a trabalhar vários desenhos em cima para sair os livros,
né, para pensar nesse livro, nesse material, né? E eu desenhava, escrevia, mandava para ele, e aqui aí que surge o grande livro, né? Eu falo grande porque para mim é muito importante. Então, esse livro, ele fala da semente à paisagem, de que a gente pode plantar uma semente na vida e criar grandes paisagens, ganhar uma enorme vida, um caminho melhor, né? Eu acho que tanto literalmente em vida, como na vegetação ou nas paisagens. A gente acaba criando elementos importantes na vida da gente, né? Então, essa questão da paisagem, a gente tem muito a ver com a nossa sensibilidade. Como que a gente encara olhar para um lugar, como a gente encara fazer um projeto. E a gente está falando de uma outra coisa que chama projeto de arquitetura da paisagem, ou arquitetura paisagística, tá? Quando a gente fala em paisagismo, existe essa terminologia começou a existir para quem mexe com vegetação, em geral. Então, tem muitos alunos que ficam, professor, quero fazer um paisagismo aqui na frente da casa. Quero ajeitar um pouquinho um jardim que eu tenho em casa, né? Um paisagismo que eu tenho em casa. Então, isso tudo tinha a ver com o paisagismo, com jardinagem. Então, a gente tem um termo de paisagismo, desde quem faz um evento e vai montar coisas florais, ikebana, né? Tem uma série de elementos que a gente vê por aí. E também temos o paisagismo dos jardineiros, né? Das pessoas que mexem com o jardim, que cuidam, que adubam, que podam, que mexem na terra, sabe? Esse é um outro tipo de paisagismo, né? Outro tipo de pessoas. Então, o que a gente está fazendo, que a gente está fazendo é projetos de espaço, estruturação de espaço. Então, nós estamos fazendo um projeto de arquitetura da paisagem, de arquitetura paisagística. É o arquiteto utilizando a paisagem como elemento importante para entender do seu projeto, né? Entender o que existe, como valorizar esse projeto, como criar esse projeto. Então, esse livro tem muito a ver com todos esses dados, e a gente fala que é um livro extremamente fácil de ler, tranquilo, didático, que tem muita gente que não é da área, que adora, que gosta de ler, gosta de ver, né? E acha interessante, até eu já vi pessoas falando assim, parece que eu estou vendo você dando aula, quando eu estou lendo. Então, é bem didático, bem tranquilo para se ler, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente tem importante agora, né? O que são os projetos de arquitetura paisagística, né? O que a gente tem de mercado, né? Então, a gente tem os projetos básicos residenciais, que não são exatamente vegetação. A gente percebe que quando a gente fala da arquitetura paisagística, a gente está falando de todos os elementos estruturais do espaço, seja a construção, sejam elementos do mobiliário, da piscina, dos elementos pequenos que possam existir, tá? No espelho d'água, um jardim vertical, um pergolado, o que for, mesmo um vaso, né? Eles estão todos criando. Então, a arquitetura paisagística é a estruturação, desenvolvimento e estruturação de um espaço, né? No momento que a gente coloca uma edificação em cima de um lote, a gente está mudando a paisagem. A gente está mudando todos os elementos do entorno. Então, é importante a gente entender o quanto a gente usa essa paisagem e quando a gente valorizar a paisagem com os nossos projetos individuais de arquitetura. Pode ser uma edificação, um edifício, uma casa, um clube, comércio, o que for, né? Então, isso são elementos importantes para a gente. E aí a gente tem outros, né? Por exemplo, a arquitetura da paisagem, a parte urbana, né?
Então a gente tem desde parques, a gente tem a paginação de piso de Copacabana. Gente, não tem vegetação, vegetação é menor, né? É só um elemento estruturador. Agora, o que tem lá é uma grande paisagem no piso, é a paginação de piso, muito valorizada. É uma obra de arte, né? Então, por isso que a gente fala da paginação de piso. O paisagismo não só vai falar da arquitetura, o paisagista não só vai falar da vegetação, vai falar de tudo, né? Eu estou forçando de novo para vocês entenderem. E temos outros também, né? A parte comercial, que é interessante, né? Então, por exemplo, o Hotel Unique, eu acho que algumas pessoas foram já visitar, né? O Hotel Unique é muito interessante, que ele tem uma renque de palmeiras, quer dizer, uma palmeira do lado do outro, fazendo a limitação do terreno, mas só que ela valoriza a arquitetura, né? Ela valoriza a arquitetura. Então, a planta tem o seu elemento importante, ele tem o espaço e seu lugar próprio de estar, né, dentro da arquitetura, e valorizando o que tem de arquitetura. Não vamos chegar a fazer uma arquitetura e jogar um monte de árvore na frente. E cadê a arquitetura? A gente tem que pensar em valorizar a arquitetura. Então, o paisagismo serve para isso. Valorização, né? Nós temos o elemento principal agora, que a gente está falando, é a paisagem. Então, o primeiro elemento, antes de falar paisagismo, espaço paisagístico, arquitetura da paisagem, alguma coisa. Não, vamos falar do espaço, da paisagem. O que é paisagem, né? São elementos importantes, seja qual for. Então, a gente tem a paisagem natural, a gente tem uma paisagem rural, a gente tem a paisagem litorânea, tem a paisagem da serra, a gente tem uma série de paisagens. Aqui é natural que a gente tem uma certa percepção daquele espaço que a gente está utilizando. Aí a gente tem a paisagem urbana. Vocês já perceberam, por exemplo, quando a gente está ou num avião, ou num prédio, né, num edifício alto, num morro, quando você vê à noite, você vê só aquela luz noturna, aquele cenário da cidade, é tudo bonito, é tudo uma referência muito forte, né, que você revive. Agora, durante o dia, você já tem outros elementos, você já começa a perceber os elementos das edificações mais altas, dos edifícios, a falta ou o excesso de verde, né? Você começa a perceber outros elementos importantes, tá? E se agora começar a chegar mais perto, a gente tem outros elementos importantes também, que a gente traz, de repente, numa paisagem degradada, né? A gente tem a paisagem degradada da extração mineral, paisagem de captação de lixo. A gente tem uma paisagem da própria cidade, às vezes está degradada, em alguns lugares, ruas sem calçamento ou sem vegetação, sabe? Ruas mal feitas, sujeira, né? Então, isso tudo se torna uma paisagem degradada. Graças a Deus, a gente tem um trabalho de paisagismo também, que é a recuperação de área ambiental. Então, dentro dessas extrações, a gente tem uma forma de trabalhar, tá? Não só o arquiteto, mas aí vai entrar uma série de profissionais, né, juntos, para desenvolver um trabalho ambiental. Nós temos aí uma outra paisagem, que é a paisagem cultural, a paisagem histórica. É importante a gente olhar isso e se remeter no passado, perceber a beleza daquela época, o que foi aquela época, né? Tem uma coisa interessante, por exemplo, Rosa Clias, que é uma arquiteta paisagista famosa, uma das melhores do Brasil, ela fala uma coisa que a gente tem que ter um traço de antropologia, um traço da cultura ou da história no projeto de paisagismo, né? O projeto da arquitetura paisagista, a gente tem que ter isso. É importante. Então, por exemplo, ela fez um projeto na Lagoa do Abaeté, em Salvador, e tinha umas lavadeiras que lavavam suas roupas na lagoa. E no momento do projeto, o pessoal não queria mais as lavadeiras lá.
tira de aí, elas se viram. A Rosa chegou de jeito nenhum. Se é para fazer o projeto Parque aqui da Lagoa, eu vou aproveitar a cultura que existe na região, no lugar. E aí ela criou uns elementos dentro desse parque para as lagoas, para as lavadoras de roupa trabalharem na paisagem ali, no local, né? E aí ela faz parte do projeto. Então a gente pode ver o quanto a gente pode aproveitar do traço cultural do lugar, né? Qualquer projeto que vocês forem fazer, vocês têm que pensar nisso. Existe um traço cultural? Existe uma história? Existe alguma coisa? Né, Ana? A Ana está aí para falar. A gente tem que buscar, né, essa coisa da arquitetura, né, e da vida histórica e cultural do lugar, né? Aí a gente tem a percepção do espaço. Então, falar de percepção é falar do que a gente sente, das nossas sensações na hora que você está vendo a paisagem, está vendo lugares. Então, vamos fazer um exercício, vocês todos. Imaginem, nesse instante, qual o percurso, qual a percepção do percurso que vocês fazem diariamente, da onde vocês vieram até chegar na faculdade. Vocês têm clareza desses espaços que vocês passaram? Às vezes a gente não percebe, porque primeiro tem que estar com o celular na mão. Está no ônibus, está no carro, está ali no celular, não vê nem nada. Tem outras pessoas que ficam olhando para a paisagem e não olham nada, porque ela está com a cabeça aqui na faculdade ou está com a cabeça em outro lugar. Mas, no geral, a gente pode ver as pessoas que podem sentir diferenças e sensações gostosas, essa percepção, no momento, será que eu vi uma arquitetura interessante? Será que eu vi um prédio com uma cor nova? Será que eu vi uma loja nova? Como foi a calçada que eu passei? Será que tinha um buraco? Sabe? Será que a gente consegue enxergar isso? Às vezes a gente está com o buraco ali, você desvia do buraco e nem lembra do buraco que passou. Então são percepções que a gente acaba tendo do lugar e vivenciando, né? Às vezes a gente nem percebe. Eu cheguei na faculdade, eu faço tempo o mesmo caminho, não lembro de nada. Não estou lembrando hoje de nada. Sabe, será que tem uma árvore gostosa que deu uma sombra em determinado ponto? Ou uma rua arborizada? Ou um lugar ruim, feio, barulhento? Né? Então, a percepção do espaço está aí, gente. Quando a gente vai fazer um projeto, tem que ter olhar da percepção, as nossas sensações, para depois passar essas sensações para os clientes, que o cliente pode ser o individual, a família, um bairro ou uma cidade, né? A gente pode ter um parque, pode ter uma praça, ter uma avenida, nós temos vários elementos, uma casa e uma varanda de apartamento, tem que ter sensações. Né? Qual a sensação que eu tenho ao olhar da janela do meu quarto para fora? O que tem de legal? Ou o que tem de ruim? Né? A gente tem que ter essa crítica e perceber os nossos sentimentos naquele momento que a gente está olhando. Né? E que a gente não percebe, gente, não percebe. Tem muita coisa que a gente deixa de perceber. Então a gente tem as percepções, pode ser? A gente tem a percepção do espaço livre, que de repente pode estar embaixo de árvore, pode estar num pergolado, pode estar num espelho d'água, pode ter momentos de passeios gostosos, nos caminhos legais, e pode ser as coisas negativas também, né? Então a gente vai buscando outros, né? A gente tem a percepção da emoção, né? Da emoção, por exemplo, aqui é das Torres Gêmeas de Nova York, é o memorial. Então, olha que interessante, a água caindo, né, e a luz subindo. Essa é a percepção que traz de uma história, de um momento difícil do mundo, não só de Nova York, mas do mundo inteiro, né? Então, a criação disso traz uma emoção para a gente. Como a gente tem também aquela coisa, olha, estou passando numa rua, poxa, eu lembro da minha infância naquela casa, ou a casa da minha avó, que era da minha avó,
ou algum lugar que faz parte do seu roteiro de vida, né? Isso traz percepções de emoção, de lembranças boas, de lembranças de infância, lembrança da vida, né? E aí a gente tem outras coisas, que também os marcos visuais, né? Vamos pensar nos marcos visuais, por exemplo, Santos, a gente tem a escultura da Tomi Otaki, que é vista da orla inteira, né? Ela é um marco importante de Santos, igual a entrada de Santos, que tem o peixe, agora muito valorizado, por causa da nova entrada de Santos. Aí tem o peixe que valoriza, que mostra um pouco a cidade. Então aquilo é um marco visual, que você está chegando em Santos, né? E isso é uma coisa importante, né? Como a gente tem essa igreja, né? Essa igreja em Braga, né? Então, essa igreja em Braga é muito legal, porque ela mostra uma perspectiva. Então, aonde você está vendo a igreja lá em cima. Então, você está criando um marco importante para a cidade, para o local. Aí a gente tem agora algumas intervenções que a gente vai conversar a respeito. Então, a gente tem, primeiramente, né, a gente tem as paginações de piso, a gente tem avenidas, hoje em dia usado muito a questão da ciclovia, passagem de pedestre, né, acessibilidade. A gente tem que pensar todos esses elementos importantes. A gente tem uma rotatória que antes era só o obelisco, hoje é um lugar de convívio das pessoas, lugar para as pessoas descansarem também, né? Temos avenidas, temos um trabalho do Burle Marx ali em cima, que é a grama, né, colorida, em 2 tons diferentes, com as palmeiras no fundo, moldando o projeto, né? Então a gente tem vários projetos interessantes que a gente pode seguir, né? Aqui a gente tem também Burle Marx, né, esses calçadões ali do Banco Safra em São Paulo. A gente tem o Parque da Juventude, que a gente vai falar na frente. E a gente tem um projeto que a gente está pensando, normalmente, que é uma polêmica ainda, um projeto do Minhocão, em São Paulo, virar um parque urbano, né? A gente tem esse pedaço do Parque da Juventude, que se vocês olham lá, parece terra, né? Naquele canto esquerdo ali, né? Então, vocês olham esse parque, parece terra, mas não é terra. É um piso permeabilizante, né, no solo cimento, né, que a gente cria ainda permeabilizante, mas ele não desmancha. Então é interessante a ideia, que parece que você está andando na terra, mas não é. De repente é um piso, né? É um piso bem diferenciado. Pode. E a gente tem esse projeto aí, que nos anos 60, 70, o que era importante numa cidade, né? Veículos, viadutos, avenidas, era o principal, né? Tudo em função do transporte individual ou coletivo, mas era o transporte, tinha que ter viadutos, avenidas, e congestionamento, aquelas coisas todas. A partir do ano 2000, o paradigma mudou, né? A forma da gente pensar na cidade mudou. A gente está pensando no humano, está pensando na forma que a gente tem melhorar a vida para as pessoas. Então, foi retirado parte do viaduto e foi criado um grande parque. E outra parte do viaduto, ele continuou e foi criado o Parque Superior. Então, é muito interessante esse tipo de coisa que aconteceu durante a vida, né? Durante um processo de vida, né? Aí a gente tem esse projeto que é um dos projetos mais importantes, eu acho, mais lindos que existe, né? Principalmente em São Paulo. Eu acho que no Brasil também. É o projeto que é o antigo presídio do Carandiru. Era um presídio, vocês que não conhecem, um presídio no bairro do Carandiru, e ele era um lugar extremamente agressivo. O lugar era sombrio, era difícil. O entorno como um todo era muito complicado. Sabe, bares, hotéis de baixa categoria, bandidagem, era muito complicado, né? E aí surgiu um projeto novo, né? Um concurso público para se transformar esse presídio em um parque. E aí surgiu o Parque da Juventude, né?
Um projeto totalmente inovador, porque a juventude que tinha no local, eles ficavam com medo de sair. Aí, agora o que tem? Tem ETECs, né? Educação, tem a questão que é importante do próprio esporte, né? Educação pelo esporte também. Os passeios das pessoas que podem circular nesse parque, que é muito bonito, tá? Ele tem uma massa de verde, de árvores, lugares tipo bosques, tem lugares muito bonitos também. E é um parque realmente que modificou a paisagem do lugar. Hoje, esse bairro do Carandiru, ele é totalmente transformado, ele tem uma graciosidade da beleza e das coisas bonitas, né? Então você tem um bairro valorizado, você tem um bairro que as pessoas curtem, né? E tem um grande parque ali. Então, olha a mudança, de repente, para um parque, né? O que o parque pode fazer, um bom projeto pode fazer, né? Vamos lá. E aí a gente tem a intervenção do Anhangabaú, que é outra polêmica grande, né? Que a gente tem que falar um pouquinho a respeito. Em princípio, o Vale, em 1920, antes disso, ele era uma plantação de chá. Depois ele se transformou num grande parque, nessa época. E nos anos 40, 30, 40, ele se transformou numa grande avenida, né? Um sistema norte-sul aí, e era só carro violento. Aí, em 90, surgiu um grande projeto pro projeto do Vale, né? E quem ganhou foi a Rosa Clias também. E ela fez um parque juntando os vales, né? Juntando esse vale, a parte de baixo do vale, e a avenida passou por baixo, né? Então ela se tornou muito bonita, muito valorizada, tá? Mas aí, com o tempo, a gente pode perceber que existem algumas mudanças, algumas adaptações a fazer num parque, né? Não é simplesmente como eles fizeram. Vamos jogar fora esse parque e vamos construir outro, né? E aí eles contrataram, primeiro, um urbanista dinamarquês, que não tem nada a ver com o Brasil, que poderia ser um brasileiro, né? Poderia ter um trabalho de complementação do trabalho que já era existente, só para adaptação às coisas importantes, mas não. Eles quiseram fazer um parque novo, um lugar novo, e fizeram uma grande passarela, né? Eles tiraram as árvores, tiraram uma série de coisas e concretaram tudo aquilo. Então, se tornou uma coisa, eu falo que é uma passarela do samba isso aí, né? Porque virou uma coisa só de concreto, né? Então, não existe. Agora, o Janguer é um excelente urbanista, né? Só que ele não veio com uma característica, o escritório dele não teve uma característica tão boa quanto ao projeto que foi executado, né? Ou, de repente, né, a gente não sabe também o que a prefeitura, na época, eu acho que 2015, por aí, quando eles contrataram o Janguer, o que a prefeitura estava pensando fazer com o lugar. Porque aí tem aquela coisa, o que o cliente quer? Né? O cliente quer uma grande passarela, ele quer espaço para ter manifestação, ele quer show, ele quer não sei o quê. Aí, de repente, o Janguer foi lá e criou alguma coisa em relação ao espaço. Então, são coisas assim, a gente tem que questionar e tem que olhar, né? Tem que ver, será que ficou legal? Será que não ficou? Eu gostei disso, eu não gostei daquilo. Temos que ter crítica, gente. E aí a gente fala de algumas novidades no paisagismo, que são as coisas que foram acontecendo um pouquinho no paisagismo, né? Primeiro, os jardins verticais, né? Os jardins verticais que vieram da Europa. Patrick Blanc chegou e começou a montar na Europa, principalmente, lugares muito importantes, né, para melhorar o clima da região, porque lá não tem vegetação, os lugares apropriados não tinham quase, é muito quente, né, aquela questão do, como é que chama? Eu já esqueci. A ilha de calor, que a gente fala,
que realmente as construções, muita construção junta e sem o verde, se torna uma ilha de calor, um lugar muito quente, né? E aí dava uma certa aliviada. Tá certo que tem muitos arquitetos, tem muitos paisagistas que odeiam o jardim vertical. Eu acho que nesse sentido o jardim vertical é muito importante, né? De você trabalhar. Só que é um trabalho que ele faz, que é um trabalho dispendioso, né? É um trabalho que traz um custo muito grande, né? E é importante ver que tem manutenção, tem que ter cuidado o tempo todo. Tem muitos lugares que fizeram e abandonaram porque não teve nada disso, né? A gente tem um outro que é o telhado verde. A gente está falando também de impermeabilização, sustentabilidade, a gente está falando reuso de água, a questão do calor da cidade começa a melhorar, né? Então a gente tem uma série, a questão térmica é muito importante, né? E o uso do espaço também. Quem sabe, Pombas, você tem um teto, vamos pôr uma laje com betume, sabe? Por que não fazer um jardim? Né? Um jardim simples, jardim de telhado verde mesmo. Isso vai valorizar mais a região, vai valorizar quem está morando ali embaixo, né? Nós temos um outro também, que é as piscinas biológicas. Essa é uma coisa que está muito em evidência. As pessoas estão fazendo isso porque as piscinas atuais, é aquela de concreto, de fibra, de vários elementos aí, e são piscinas que são cuidadas só com produtos químicos, né? Muito cloro, muito produto químico, e não é tão legal, né? E as piscinas biológicas ou naturais são as piscinas que foram criadas para receber a limpeza com a própria vegetação, né? Elas criam os elementos com a própria vegetação mesmo, ela vai criando os elementos importantes biológicos para melhorar. E outra coisa, você acaba até deixando peixes, e você pode até nadar com os peixes ali, e a água está limpíssima, tá? Então a questão das piscinas biológicas é uma das mais importantes atualmente, tá? E a última aqui, uma das grandes novidades também que está acontecendo no mundo inteiro, é os jardins de chuva. Os jardins de chuva são elementos no meio de avenidas ou em calçamentos que a gente está fazendo, né? E são trabalhos que eles criam a questão das enchentes, né? Por causa das enchentes, esses jardins de chuva vão pegando essas águas todas, né? E vão enchendo esses jardins como se fosse uma grande piscina. E depois ele é absorvido pela própria terra, né? Ele não vai para o rio como um piscinão. O piscinão faz aquela coisa, né, toda concretada e depois joga no rio, né? É só para conservar um tempo e depois vai para o rio. E o jardim de chuva não. O jardim de chuva é um jardim leve, que ajuda nessa questão dos alagamentos, né? E uma série de coisas. Então, está sendo usada muito no mundo inteiro. Então, a gente tem os elementos do paisagismo, né? De projetos paisagísticos em geral, né? De esculturas, ciclovias, da água, pergolados, mobiliários, a iluminação, vários elementos que a gente pode pôr aí, tem poucos, mas a gente usar na questão do esporte, do lazer, do convívio, da contemplação das pessoas. Então, esses elementos compõem todo o espaço, tá? Então, a gente está falando de um projeto de paisagismo, que vai ampliar muito mais do que simplesmente colocar a vegetação. A iluminação, gente, o cenário que a gente cria durante a noite, durante o dia, é maravilhoso. O projeto de arquitetura paisagística que você trabalha com iluminação, tem uns projetos específicos de luminoteca, não é, Cris? Isso. Então, esses projetos são muito interessantes. São profissionais, às vezes, dentro da arquitetura mesmo, que fazem esse tipo de coisa. Tá? Então, vocês têm como valorizar, por exemplo, uma árvore de baixo para cima, ou da galhação. O espelho da água é valorizado pela luz. Os muros, os materiais
né? Então você cria vínculos de iluminação de várias maneiras que o cenário fica muito grandioso, muito bonito à noite, diferente durante o dia. Você tem 2 cenários importantes. A paginação de piso, que eu falei lá de Burle Marx também, né? E a gente pode trabalhar uma série de junções, disposições de piso, sabe? A madeira com pedra mineira, de repente com tijolo, com seixos de rio. A gente pode criar elementos com paginação de piso muito interessante. Temos que só tomar cuidado de jogar pisos lisos, né? Que alguém vai escorregar, ou uns pisos, de repente, que ficam altos e as pessoas podem tropeçar e cair, principalmente criança ou idoso. Tá? E aí a gente entra, no final, a vegetação como elemento estruturador. Tá? Eu vou dar só uma geral que isso seria uma aula só para falar de vegetação, e a gente não tem tempo para isso hoje, nem isso para hoje. Então, a vegetação, a gente tem 4 tipos, né, básicos, né, forrações, arbustos, árvores e palmeiras, dependendo do tamanho. A gente tem as funções e as finalidades, tem que pensar assim, a planta ela tem uma finalidade muito grande no projeto, né, de arquitetura paisagística, né? Uma planta, uma árvore, por exemplo, ela pode trazer a questão da sombra, do conforto térmico, não é, César? A César que faz o conforto aí já... né? O conforto térmico é importante, né? A questão da iluminação, que você pode trazer uma luz diferente quando ela está florida, quando ela está dando destaque, né? Então a planta tem um destaque, o arbusto, a árvore, todas elas. Então cada espécie tem o seu lugar certo. Não é fazer um projetinho, eu vou pôr uma planta aqui de qualquer jeito, vou fazer um molho de projeto de paisagismo. Não existe molho de paisagismo. Ou você faz um paisagismo decente ou não faz, né? E aí tem que pensar muito bem nisso. E tem uma outra coisa, gente, quando a gente está fazendo projeto, tem muito aluno que chega e fala assim, eu não quero trabalhar nem com urbanismo, nem com paisagismo. Né? Não é assim. Ele chega e fala, não gosto disso. Falei, mas você é gerenciador de obra, você é gerenciador de um teu projeto. Se é gerenciador, você vai ter que contratar um paisagista, alguém que vai fazer o projeto. E você tem que entender, não vai deixar a coisa à toa e fazer qualquer coisa. Né? Você vai ter que entender, igual vai fazer uma estrutura. Como é que você vai fazer uma estrutura sem entender? Mandar alguém fazer sem entender a estrutura? Não é por aí. Né? Então a gente tem que... O arquiteto, ele é o gerente, ele é o polo principal de um projeto. Né? Então ele que vai direcionar para todos os outros especialistas, para desenvolver um projeto, seja do urbanismo, de edificação, de estrutura, da paisagem, de irrigação, de iluminação, que seja. Né? Ele vai ter que saber fazer isso. E a vegetação, ela tem cores, formas, desenhos diferentes, né? E cada espécie, por exemplo, de árvore, ela tem texturas, cores, ela tem formas diferentes de ser usadas. Então você tem que entender um pouquinho de cada uma para poder utilizar num projeto. Né? Aí a gente tem alturas, alamedas, né? Texturas que cruzam, flores e cores. Os caules das plantas são bonitos, eles dão uma referência muito forte de beleza. Né? Então é muito importante aí. A gente tem os arbustos, que quando a gente trabalha com os arbustos baixos, eles em massa, quando eles estão floridos, eles vão dar um volume muito grande da cor. Então vamos aproveitar essas cores, né, para a gente trabalhar mais o projeto. Né? E as forrações também, né? As forrações que a gente tem, as gramas que a gente pisa, e as outras forrações que a gente não pisa, tipo aquela do Burle Marx, né, toda vermelha, ou essa amarela, que é o lírio, né, ou
amendoim, que não é uma planta que a gente deve pisar. Não, então são importantes para a gente pensar nisso. Tá bom? Pode ir. E as palmeiras, né? Palmeiras, quem passa pela Ana Costa percebe o que ela tem. Ela tem direcionamento, perspectiva, né? Ela cria esses elementos importantes, né? Numas praças antigas que tem palmeiras dos dois lados, você cria esse elemento de chegar no lugar, né? Indica, né? Uma perspectiva de você chegar numa igreja, né? Principalmente em praças antigas a gente encontra, ou mesmo a palmeira utilizada de forma a dar um equilíbrio na horizontalidade da arquitetura, né? Então, enquanto ela é vertical, a arquitetura horizontal, a gente trabalha muito bem isso. E temos as trepadeiras, que são vários tipos que a gente usa em pergolados, em muros, em formas, tá? Então tem uma série de elementos aí importantes, de cores, né? E aí eu acho importante falar um pouquinho de 4 épocas diferentes. Quando a gente vai usar uma espécie de vegetação num projeto, a gente tem que pensar qual o comportamento dessa vegetação durante o ano inteiro, para saber como é que ela vai se comportar e qual a fase importante dela. Igual o ipê. O ipê amarelo, em setembro, agosto, setembro, ele fica muito bonito, muito vibrante. Então, essa é a importância do ipê. Né? Nessa época tem uma estética muito forte, né? Ou o chapéu de sol como esse, no verão ele está totalmente verde, né? Então ele está verde com uma sombra muito densa, então ele é muito gostoso você passar por baixo. Na praia então é uma delícia, você passa por baixo, você tem um frescor gostoso. E ele tem, cada fase ele tem uma mudança de comportamento dele. Então a gente quando trabalha, vocês escolhem, por exemplo, 3 tipos de árvores, 3 forrações, 3 arbustos, 3 trepadeiras. Tenda a entender todo esse projeto, essa vegetação. Como é o comportamento delas o ano inteiro. Muito bem, só com essas vocês vão fazer um grande projeto, gente. Só com essas. Depois, aos poucos, vocês vão aprendendo outras. Não adianta aprender uma listagem de vegetação, qualquer uma que tem. Não. E vamos olhar na região que estamos. Qual a região que estamos? Como vamos usar a vegetação? Então, aí sim, vamos usar essa vegetação de maneira correta. Porque se eu olhar a vegetação, eu vejo quais as plantas significativas, que estão bonitas, inteiras, que tem na região, vamos aproveitar no projeto. Então, aproveitar plantas da região, dos biomas da região. Por exemplo, Santos é muito Mata Atlântica. Você está no Cerrado, você tem outras espécies, né? Então, cada um tem a sua característica. Aí a gente só vai dar uma geral aqui no projeto Paisagismo, só para a gente entender, por exemplo, a gente tem a fase do anteprojeto e nós temos a fase do executivo de paisagismo. A diferença para o arquiteto é essa parte ali, planta de plantio ou vegetação para empreiteiro de jardim. As outras, que é planta de paginação de piso, plano de detalhamento, vai tudo para empreiteiro de obra. E isso vocês estão acostumados já a começar a desenvolver um exemplo. Vamos passar rápido aqui, que a gente fala, por exemplo, os iniciais, começar inicialmente com croquis, ideias, sabe? Muitas ideias, vamos trocando, vamos entendendo em planta, em perspectiva, ideias de muros, de fontes, criar elementos importantes, né? E aí a gente tem ainda por exemplo, fachadas de rua, né? Muro como? É de vidro, de gradil, de construído, como é que a gente vai fazer? Né? É estudos, eu acho que a partir dos estudos a gente pode ir trabalhando isso. A gente tem os desenhos digitais, né? Que já começa a surgir o anteprojeto, né? De fato, e aí com vários desenhos, e a gente tem também as maquetes eletrônicas, que a gente faz um tour pelo projeto como um todo, mostrando não só a vegetação, mas também a questão dos pisos e os equipamentos em geral. Tá? Aqui é só o planta de plantio, só vou dar uma geral aqui, que cada elemento está estruturado ali. Então, o verdinho com ligação vai dar uma determinada planta, né? A árvore está montada ali. As forrações com
uma textura. Então esse é a plantio, e a gente usa muito a tabela de vegetação. Aí a gente tem o símbolo, o código, o nome botânico, popular, o tamanho da muda, o espaçamento, caso ela esteja uma do lado da outra, a quantidade, porque isso aqui vai servir para o empreiteiro de jardim, ele vai orçar esse jardim, né? Então o importante é quando ele for orçar esse jardim, tá bom? E a gente tem aí a paginação de piso, né? E que é detalhamento, né? É o detalhamento do projeto, né? Que aí você vai saber exatamente como vai ser o piso, qual é o espaçamento, que tipo de piso, você vai ter a metragem quadrada, você vai ter todos os elementos. O importante, tanto de uma quanto outra, é ter medidas corretas. E não pode faltar medida, porque em obra, se não tiver medida, o pedreiro faz da cabeça dele. Não é a Cristina. E aí um pouco de detalhamento, um detalhamento de muro, um detalhamento de churrasqueira, um detalhamento de elementos construídos dentro do projeto. Então, gente, eu só quis passar esses momentos aí, que eu acho que o livro ele é um complemento geral assim, disso que eu falei, né? Eu acho que é importante vocês, se vocês quiserem adquirir, está lá fora, tá? E a gente faz assinatura aqui hoje, tá? Quem quiser. E é importantíssimo, é um livro importante para a gente ter como parte didática, de interesse, né? De ver como é que é feito um projeto, né? Dar um entendimento melhor. Porque isso não serve só para quem vai fazer paisagismo ou arquitetura paisagística. Serve para qualquer pessoa, qualquer arquiteto, qualquer pessoa que está lidando com espaço. Tá? Isso é o principal. E principalmente, gente, a gente tem uma coisa impressionante na vida. A gente tem que fazer a coisa com carinho. Não grudar e falar assim, você é o melhor, você não sei o quê. Não, vamos fazer com carinho, com amor, pensando no cliente, pensando quem vai usar, né? Isso em qualquer área da arquitetura. Temos que vivenciar isso, tá? Então, vamos fazer com amor. A melhor coisa que a gente tem, fazer com dedicação, né? E aprender. Aprendendo, vocês vão poder tanto fazer como contratar alguém para fazer, tá bom? Aí a gente agradece, tá bom? E ficamos, mais uma aí, a gente fica aqui com a questão do livro. O Instagram, a gente tem 2, né? Que a gente pode utilizar. E a página da Arquitetura Paisagística do Facebook, quem quiser participar, tá bom? Isso aqui vai ficar aqui para vocês. E agradeço muito vocês, espero que tenha sido bom. E eu quero agora falar um pouco, perguntar para vocês alguma coisa, vamos deixar uns 10 minutinhos para ver se tem algumas perguntas. E também, quem quiser o autógrafo, vocês adquirem o livro, a Conceição está ali na porta, ali. Vocês podem adquirir o livro e trazer para cá, que eu vou dar uma assinada para vocês, tá bom? E aí, vamos em frente, gente. Obrigado.